Depois de 3 longas semanas, o mangá de Jujutsu tá de volta. Itadori revela ter aprendido a usar a técnica amaldiçoada reversa, finalmente recebendo algum mísero protagonismo. O corpo de Satoru Gojo é levado para fora do campo de batalha para ser curado, levantando a possibilidade do honrado voltar. Será que isso é possível mesmo? Ainda tivemos a aparente confirmação da morte de Kenjaku pelas mãos de Yuta e ainda a entrada do próprio Yuta Okkotsu no campo de batalha contra Sukuna, com seus olhos estranhamente claros, muito parecidos com os olhos de um certo alguém. Lembrando também que o editor de Jujutsu spoilou que algo louco vai acontecer no próximo capítulo do mangá. Será que isso tem a ver com o Gojo, né? Aproveitando o gancho desse próprio capítulo? Vamos falar sobre tudo isso nessa análise completaça do capítulo 248 de Jujutsu Kaisen, que tá de volta finalmente no ano de 2024. Antes da gente começar, você já sabe, pegue o último dedo do Sukuna, enfie no botão do like e lembrando, galera, que estamos na reta final para alcançar a marca dos 800 mil inscritos. Então, se você gosta, né, dos vídeos de Jujutsu aqui do canal e ainda não se inscreveu, eu vou ficar muito agradecido de ter a sua inscrição. Vamos lá então, galera. O capítulo começa de uma forma que eu fiquei completamente sem palavras. Capítulo passado terminou com o Itadori prestes a enfiar o resquício da espada da execução nas costas do Sukuna com tudo. E a gente pensou, tudo bem, o Sukuna ele até tem velocidade suficiente para desviar, mas essa é uma saída muito simples para o hype que foi criado. Então, deve acontecer alguma outra coisa mais empolgante do que isso, não é? E não. O Sukuna simplesmente desviou mesmo. Na verdade, a primeira página do capítulo nem sequer mostra o Sukuna desviando. A imagem já mostra o Sukuna por trás do Itadori como se fosse nada, né? E com o Itadori logo em seguida vendo a espada do Higuruma em suas mãos, perdendo o seu efeito, dando a entender que o efeito da espada foi desfeito seguido da morte do próprio Higuruma. Na sequência, o Sukuna lança um corte padrão no Itadori, depois ele olha para sua própria mão e fala o seguinte: mesmo depois de morrer, você ainda levou o destrinchar do deus da guerra com você, se referindo à ferramenta amaldiçoada do Sukuna, que foi confiscada pela expansão de domínio do Higuruma e agora desapareceu por completo. Agora eu te pergunto, para que exatamente serviu toda a participação do Higuruma, né? Basicamente, para tirar a ferramenta amaldiçoada do Sukuna, que a princípio só foi inserida na história com o propósito de ser tirada do próprio Sukuna. Na verdade, tem umas coisas a mais ali, né? Foi mais uma piada a isso. Tem uns negócios a mais que a gente vai falar daqui a pouquinho. Seguindo então, temos uma sequência interessante do Sukuna vendo que o Itadori conseguiu regenerar completamente o seu abdômen e tentando entender o motivo para isso ter acontecido. Nessa hora, vemos a Kirara junto do irmão mais novo da Mei Mei, o Ui Ui, segurando o corpo do Higuruma e desaparecendo dali através da técnica de teletransporte do Ui Ui. Nisso, o Sukuna teoriza que os feiticeiros estão levando os corpos dos feridos para a Shoko e ele curá-los usando de técnica reversa. E o Sukuna afirma que esse talvez seja o motivo para o desaparecimento do cadáver de Satoru Gojo. Então tivemos finalmente a confirmação nesse capítulo de que o corpo do Gojo foi realmente tirado do campo de batalha capítulos e capítulos atrás e por isso o corpo dele não era visto mais estendido ali pelo campo de batalha enquanto o resto da galera seguiu na batalha, né? Seguiu na luta contra o Sukuna. Então isso significa que o honrado vai finalmente retornar depois das 72 horas. Galera, eu acho... Desculpa, mas eu acho que não. E o próprio Sukuna também se mostra extremamente tranquilo e descarta essa possibilidade nesse capítulo. Vamos entender melhor isso aí. Sukuna explica para começo de conversa que a eficiência para curar uma outra pessoa usando de técnica reversa é inferior à metade da eficiência para curar o próprio corpo. Ou seja, é necessário um gasto de energia muito maior para curar uma outra pessoa do que para curar a si mesmo. Então a Shoko não poderia sair curando todo mundo assim tão fácil, né? Traz aqui que eu curo e já volta para o campo de batalha. Não é algo tão simples assim e o Sukuna ele deixou claro isso pra gente através dessa fala. Somado a isso, o Sukuna ele diz que a técnica reversa daquela mulher, se referindo a Shoko Ieiri, não é
tão poderosa quanto a dele próprio ou a do Satoru Gojo. Finalmente, né, alguém não é comparável ao Gojo nessa história, senão seria a 5ª semana seguida. Então fica implícito na visão do Sukuna que é muito improvável que o Gojo seja trazido de volta à vida. Agora, é importante frisar, galera, que apesar do Satoru Gojo ter uma técnica reversa mais poderosa do que a da Shoko, ele não tinha um domínio suficiente para curar outras pessoas, diferente da Shoko, que tem sim capacidade de curar outras pessoas, mesmo tendo um estoque de energia menor do que dele. Mas a pergunta que fica é: como o Sukuna sabe que a Shoko não tem essa capacidade toda usando de técnica reversa? Muito provavelmente isso aconteceu depois da primeira morte do Itadori na história. Quando o Itadori ele tem o seu coração arrancado e acaba sendo morto pelo Sukuna, o seu corpo ele é levado pelo Gojo para a Shoko tentar fazer alguma coisa, provavelmente, né? Mas ela não chega a usar técnica reversa para ressuscitar o Itadori. Quem fez isso foi o próprio Sukuna, né? Quando o Itadori ele volta à vida ali, senta todo peladão no meio da galera, no meio da Shoko, no meio do Gojo e fica: ih, caraca, tô pelado. E como o Sukuna vivia dentro do Itadori, lá ele, a parada tá estranha aqui, né? O Sukuna pôde testemunhar que a Shoko não teve capacidade de trazer o Itadori de volta à vida daquela primeira vez, nessa exata circunstância. Então, se ela não trouxe o Itadori de volta à vida, faz sentido o Sukuna deduzir que ela também não consiga trazer o Gojo de volta à vida com o nível de energia que ela possui. A Shoko provavelmente só consegue tratar ferimentos menos graves do que esses, né? Do que um coração sendo arrancado, um corpo sendo cortado ao meio, então é por isso que o Sukuna pareceu tão tranquilo nesse capítulo. Agora, se tem uma pessoa que a gente viu que tem um estoque de energia maior que o do próprio Gojo e tem a capacidade de ressuscitar os outros com técnica reversa, esse alguém é o Yuta, que literalmente matou o Itadori e trouxe ele de volta à vida logo em seguida. E não foi nem um pouco uma coincidência o Yuta aparecer no final desse capítulo, justamente quando tivemos a confirmação de que o corpo do Gojo foi tirado do campo de batalha. Então é quase certo, galera, que o autor não tenha a intenção de trazer o Gojo de volta, já que ele precisou tirar o corpo do Gojo de cena para que ele não fosse ressuscitado, para que ele não se encontrasse, né, com a chegada do Yuta no campo de batalha. Precisou separar esses dois elementos para que, né, não se torne um resultado óbvio de que o Yuta olha o corpo do Gojo e fala: meu amigo, eu vou tentar ressuscitar esse cara agora. Claro que talvez possa existir um intervalo de tempo necessário para que o Yuta ele pudesse trazer o Gojo de volta à vida e, considerando que já se passou bastante tempo desde que o Gojo foi morto, talvez o Yuta não conseguisse fazer isso. Mas até o momento, meu amigo, não existe essa limitação e valeria o Yuta tentar mesmo assim. E claro que os feiticeiros eles podem muito bem trazer o corpo do Gojo de volta para perto do Yuta ou mandar o Yuta para a localização do cadáver do Gojo, né? Querendo ou não, ainda seria uma ajuda absurda e faz total sentido os feiticeiros pelo menos tentarem fazer isso. Na verdade, seria até incoerente, ao meu ver, se eles não tentassem, né? Então vamos ver como isso vai se desenrolar, se vai pelo menos ter alguma fala do Yuta ou de alguém dizendo que já faz muito tempo que o Gojo foi morto e que mesmo que o Yuta tentasse regenerar ele agora, né, tentar trazer ele de volta à vida, não seria possível. É o mínimo que eu espero. Mas no fim, eu ainda acredito que o honrado não vai voltar, porque foi uma morte muito marcante e conclusiva, né? Apesar dos pesares, né? Apesar dos questionamentos que ficaram com essa derrota, ainda assim foi uma morte muito conclusiva e épica, né? Então não acho que faz sentido trazer ele de volta, pelo menos de meios convencionais, através de meios convencionais. Então, com o Sukuna concluindo que a Shoko não teria sido quem teria curado o Itadori naquele momento, temos a revelação de que o nosso menino finalmente evoluiu em alguma coisa e aprendeu a usar a técnica reversa no intervalo de um mês até essa batalha. E testemunhando isso, do nada o Sukuna ele nessa hora começa a entrar numa crise existencial absurda e começa a refletir sozinho um monte de coisa. Ele inicialmente fica decepcionado que o prato principal da batalha parece que vai ser mesmo o Itadori e não o Higuruma, que mostrou ter um talento absurdo e que encantou até mesmo o Sukuna. Isso fez com que o Sukuna começasse a pensar que para ele se sentir completo, ele precisaria
de uma outra pessoa, como mostrado agora pelo vazio que ele sentiu com a morte do Higuruma, né? Sendo que o Sukuna sempre foi alguém extremamente autossuficiente, né? Matando e comendo quando e quem ele quisesse ir, carai, e vivendo dessa forma até o dia em que ele viesse a morrer, né? Se divertindo e simplesmente levando a vida. Mas agora o Sukuna ele começou a cogitar a possibilidade de almejar um ideal, um desejo maior do que ele mesmo pudesse mensurar, assim como os feiticeiros desejam acabar com a ameaça do Sukuna e do Kenjaku, algo que parece quase impossível de ser alcançado. Então, na perspectiva do Sukuna, sendo aquele que permaneceu no topo 1000 anos atrás e hoje se encontra no topo novamente, ele começa a reconhecer que mais cedo ou mais tarde estar no topo cansa, enjoa, porque tudo se torna extremamente fácil de ser alcançado. Então, nenhum objetivo se torna um real desafio a ser alcançado. Fora que, além do Sukuna estar no topo da feitiçaria, ele era originalmente um ser humano. E seres humanos são seres que precisam de contato social para sobreviver. Então é engraçado como nesse capítulo a natureza humana do Sukuna parece voltar a aparecer, né? Com ele sentindo essa necessidade de se sentir conectado a outra pessoa para se sentir feliz. E eu não tô falando aqui de dependência emocional, tá? Mas sim sobre a necessidade de convívio social, que é algo comum de todo ser humano. E essa viagem toda do Sukuna continua com ele dizendo que algo semelhante aconteceu com um sujeito 1000 anos atrás, que se sacrificou pelos seus ideais, e esse alguém era muito parecido com o Itadori, alguém com ideais inabaláveis. E essa frase pode indicar que o Sukuna não só tenha enfrentado alguém com uma personalidade parecida com a do Itadori, mas quem sabe visualmente parecido com o Itadori também. Quem sabe um antepassado distante e direto do próprio Itadori. E quem sabe ainda mais um parente do próprio Sukuna, já que o Sukuna e o Itadori, né, parecem pertencer à mesma linhagem sanguínea. Isso eu expliquei melhor nesse vídeo aqui sobre a origem do Itadori. No fim, Sukuna decide que vai acabar com os feiticeiros, matar o resto dos jogadores e depois de ocorrer a fusão do Tengen com a galera, que ele vai se divertir com o Tengen. Nada muito diferente do que a gente imaginava que ele faria, né, mas agora, pelo visto, herdando a vontade do Kenjaku. E esse é um ponto crucial desse capítulo aqui. Ainda no final do capítulo, vemos que uma nova regra foi adicionada ao jogo, dando a autoridade de desencadear a fusão da humanidade para o Megumi. Essa nova regra, né, provavelmente foi adicionada pelo Kenjaku, sabendo que o Sukuna possuiu o corpo do Megumi. E isso ainda abre a possibilidade, mais lá na frente, para caso o Sukuna seja separado do corpo do Megumi, que o Megumi consiga impedir a fusão de realmente acontecer, já que ele, teoricamente, é quem detém essa autoridade de iniciar a assimilação da humanidade. Agora, a gente precisa lembrar que o Kenjaku, depois dele ter sido decapitado pelo Yuta, ele diz que alguém iria herdar a sua vontade. E a gente teorizou aqui, né, um monte que o Kenjaku provavelmente tentaria possuir outra pessoa, já que outra pessoa herdaria a sua vontade, já que o corpo do Suguru Geto teria sido morto, teria sido decapitado, o cérebro do Kenjaku poderia possuir uma outra pessoa e dessa forma essa outra pessoa, entre aspas, herdaria a sua vontade. Uma interpretação simplesmente perfeita. Mas pelo visto, o que o Kenjaku quis dizer é que o Sukuna seria aquele que herdaria a sua vontade, terminando de executar o seu plano, que é o que o Sukuna literalmente disse nesse capítulo ter a intenção de fazer. Então, se o Kenjaku realmente foi de base e só vai deixar tudo pro Sukuna a partir de agora e falar, isso agora é com o Sukuna, tamo junto, valeu, morri. Eu vou ficar, meu amigo, muito decepcionado. Porque eu queria muito ver o Kenjaku, meu amigo, pulando de crânio em crânio, lutando pra sobreviver e se apossando de cérebro. Meu amigo, ele não quer ver, ele não quer se entreter com o resultado do próprio experimento social que ele tá fazendo. Ele vai, morrer. É isso. Cortaram minha cabeça. Pronto. Eu simplesmente não me recuso a aceitar. Só que o problema é que o fato do Yuta aparecer totalmente de boa nesse capítulo, indo enfrentar, né, o Sukuna, passa a impressão de que o Kenjaku realmente deixou de ser uma ameaça e agora só resta enfrentar o Sukuna. Então, né, vamos esperar pra ver se o Yuta ele vai aparecer, sei lá, com a cabeça do Kenjaku. Ah, matei o Kenjaku aqui, tá aqui guardado no bolso. E o Kenjaku ainda vai tentar fazer alguma coisa e possuir sabe-se lá quem.
ou se realmente a cabeça do cara tá lá, tipo, é isso, morri. Enfim, tivemos então a entrada épica do Yuta já invocando a Rika pra cima do Sukuna sem perder tempo. É pra chegar atropelando mesmo sem dó, meu amigo. Gostei muito da entrada e termina com o rei e a rainha das maldições se encontrando e trocando farpas ali entre si e prestes a se enfrentar. A entrada do Invicto realmente foi épica, mas me preocupa se o Kenjaku realmente foi de base e mais ainda, que parte desse capítulo foi pra levantar a moral do Itadori contra o Sukuna, né? Mas que agora, pelo visto, vai ser completamente ofuscada pelo Yuta, infelizmente, né? Eu gosto do Yuta, mas, porra, o capítulo ele tava sendo construído para o Itadori e vem o Yuta. A gente sabe que o cara vai roubar completamente os holofotes, então, porra, coitado do Itadori. Ele, quando recebe finalmente uma moral, tipo, ó, galera, eu consigo usar a técnica reversa agora, chega o Yuta e pronto. Foda-se. Inclusive, falando do clash que o Yuta teve com o Sukuna, a gente pode ver os olhos do Yuta visivelmente diferentes de quando ele entra em cena, ficando mais esbranquiçados. Então será que o homem foi capaz de copiar ou até mesmo herdar os 6 olhos de Satoru Gojo? Galera, eu já disse pra vocês, eu não descarto essa possibilidade e eu fiz um vídeo falando mais a fundo sobre isso e eu sinceramente acho muito possível, é só o autor querer que ele pode sim trazer isso pra realidade, fazer isso acontecer. Pra mim, o Yuta sendo um parente distante do Gojo já seria o suficiente e permitiria com que ele herdasse os 6 olhos. Eu explico melhor isso tudo nesse vídeo. Mas vamos ser sinceros aqui que até o momento, nesse frame desse capítulo, dos olhos do Yuta não passam de um olhar mais intenso e focado, assim como vários outros, né, que tivemos ao longo do mangá envolvendo o próprio Yuta. Enfim, muita bomba nesse capítulo. Como sempre, eu quero ler os comentários de vocês aí embaixo e caso você queira saber mais sobre a origem do Itadori e o Yuta, quem sabe herdando os 6 olhos, que foram os vídeos que eu mencionei ao longo desse vídeo aqui, eles vão aparecer na tela para você poder ir lá assistir agora, beleza? Até a próxima, tchau!